Juliana tinha 29 anos quando a história que vou contar começou de verdade. Não era uma mulher bonita de revista, não era uma pessoa com sorte notável, não era alguém que a sociedade olhava e pensava que ia dar certo. Era uma mulher gorda, morena, com cabelos que não tinha dinheiro para arrumar, que trabalhava como auxiliar administrativa em um escritório de advocacia e ganhava R$ 2.200 por mês. Criava seu filho sozinha. Seu nome era Lucas, tinha 7 anos quando tudo começou. E Juliana passava cada noite daquele ano olhando para ele dormindo, pensando que era uma mãe falhada. Não era dramaticidade barata. Era a desesperação genuína de alguém que tinha feito o máximo humanamente possível com o mínimo financeiramente viável, e mesmo assim sentia que não era o suficiente. Lucas dormia em um colchão que ela havia ganhado de uma prima que reformulava apartamentos de pessoas ricas. O lençol tinha um buraco que ela tapava com um adesivo toda semana. A casa onde moravam tinha 2 cômodos. Um era onde eles dormiam, outro era onde tudo mais acontecia. A cozinha era um fogão em um canto. O banheiro era compartilhado com 7 outras famílias em um corredor escuro. Juliana sonhava em voz alta com seu filho sobre um terreno, um pequeno pedaço de terra onde pudessem construir algo que fosse deles. Não era ambição lunática, era a esperança simples de uma mãe que queria que seu filho crescesse sabendo o que significava ter algo fixo, algo permanente, algo que ninguém podia tirar. Ela calculava em voz alta quanto custaria, R$ 120 mil, e depois calculava quanto ganhava, R$ 2.200 por mês. E depois calculava quanto tempo levaria se economizasse tudo, 55 meses. 4 anos e 7 meses se não comesse, se não pagasse aluguel, se não existisse. Os bancos não a queriam. Ela havia solicitado um financiamento imobiliário em 3 instituições diferentes. Todas responderam a mesma coisa. Seu salário era insuficiente, seu histórico de crédito era inexistente, sua condição de mãe solteira era um risco. A mensagem era clara, mesmo quando proferida com palavras educadas em ar-condicionado gelado de agências modernistas. Pessoas como você não conseguem isso. O sistema financeiro tradicional tinha uma resposta padronizada para mulheres como ela. Espere, trabalhe mais horas, desista dessa ideia. Seja realista. Então chegou um dia, e começou de forma tão trivial que Juliana quase não deu atenção. Uma conversa em um ônibus. Uma mulher que ela não conhecia bem, uma conhecida distante de um amigo da escola de Lucas, estava contando para outra mulher sobre como tinha conseguido dinheiro para algo importante. A técnica era tão absurdamente simples, tão aparentemente inútil, que quando Juliana ouviu mencionada pela primeira vez, ela quase riu da própria ridiculez da coisa. Uma técnica baseada em moedas que todo mundo recebe todos os dias e que ninguém respeita. Uma técnica que funcionara para essa mulher. E então, como se estivesse sob hipnose, Juliana ouviu a mulher dizer uma frase que mudaria tudo. A mulher disse que em 1 ano, usando apenas aquela técnica, havia conseguido uma quantidade de dinheiro que ela nunca acreditou que era possível juntar com sua renda. 1 ano, 12 meses, 365 dias. Juliana sentou naquele ônibus lotado, com a mochila de seu filho batendo em suas costas e sentiu algo dentro dela acordar. Sentiu o fogo que havia apagado anos atrás começar a acender novamente. Antes que você continue lendo, preciso que você entenda algo. Essa história que vou contar não é ficção bonita. É a história de uma pessoa real. Juliana é uma pessoa que respira, que trabalha, que sofre, que existe em São Paulo agora. Se você acredita que histórias assim são possíveis, que pessoas como você e como ela conseguem fazer coisas que parecem impossíveis, eu quero que você demonstre isso agora. Dê um like nesse vídeo. Não é vaidade minha, é porque preciso que o algoritmo saiba que existem pessoas dispostas a acreditar que o impossível não é uma sentença de morte, é apenas um desafio. Se você ainda não segue este canal, por favor inscreva-se agora. Não sou eu que vou se beneficiar. É você que vai receber histórias toda semana de pessoas que nasceram pobres, que vivem em comunidades periféricas, que o sistema educacional falhou, que o sistema financeiro rejeita
e que mesmo assim conseguem transformar suas vidas de formas que ninguém acreditava serem possíveis. Você vai receber histórias de gente como você, de gente que acordou hoje com medo de não conseguir pagar o aluguel e que mesmo assim está transformando algo em sua vida. Agora, vá até os comentários e me diga uma coisa importante. Me diga de qual estado você está escrevendo, de qual cidade, de qual bairro, se quiser. Porque essa comunidade que estamos construindo aqui é feita de pessoas de todo o Brasil. É feita de gente que vem da quebrada, que vem de favelas, que vem de comunidades onde ninguém acreditava que você chegaria aqui lendo isso, pensando que talvez seja possível. Me diga também qual é seu sonho, qual é a coisa que você quer tanto que dói, mas que você foi ensinado a acreditar que é impossível para você. Qual é o terreno que você quer, qual é o negócio que você quer abrir, qual é a coisa que você quer dar para seu filho que você não teve. Se você tem uma história parecida, se você também está do outro lado dessa luta, compartilhe comigo, porque a próxima pessoa que vai contar sua história neste canal pode ser você, pode ser alguém que você conhece, pode ser alguém que você ama e precisa saber que é possível. Juliana nasceu em uma casa com 5 irmãos, em um bairro periférico de São Paulo que a maioria das pessoas ricas nunca ouviu falar. A casa tinha 3 cômodos. 3 cômodos para 7 pessoas. Seu pai era vigilante noturno em um condomínio de classe média. Acordava às 10 da noite, chegava em casa às 6 da manhã e dormia 5 horas antes de precisar se alimentar e se preparar para o trabalho novamente. Sua mãe limpava casas de classe média alta. Acordava de madrugada, pegava um ônibus que levava 1 hora, limpava 3 casas diferentes e voltava à noite. Seus pais se viam por cerca de 30 minutos por dia nos fins de semana. Juliana aprendeu cedo que significava dinheiro insuficiente. Aprendeu a contar nos dedos quanto faltava no final do mês. Aprendeu a ouvir sua mãe pedindo prazo para pagar a luz. Aprendeu a ficar acordada ouvindo seus pais discutindo sobre contas. Aprendeu que seu aniversário era aniversário, mas sem bolo, porque a mãe ainda estava pagando o aluguel. Aprendeu que algumas coisas que outras crianças recebiam como certas, como um lápis para a escola, como um uniforme inteiro sem remendos, como uma bolsa de escola nova, eram luxos que precisavam ser conquistados com sacrifício paterno. Aos 17 anos, Juliana engravidou. O pai de Lucas era um rapaz do bairro que ela acreditava que a amava, mas que descobriu rapidamente que amava sua adolescência, não a responsabilidade de um filho. Desapareceu quando Lucas tinha 3 meses. Não deixou dinheiro, não deixou contato. Deixou apenas uma criança que precisava de fralda, leite, atenção, amor. Deixou Juliana tendo que tomar uma decisão que as mulheres pobres conhecem bem demais: continuar os estudos ou trabalhar. Ela continuou os estudos até os 18 anos e depois parou. Precisava ganhar dinheiro. Seus primeiros trabalhos foram recepcionista em uma clínica odontológica, depois atendente de farmácia, depois auxiliar de cozinha em um restaurante popular. Depois, com um pouco mais de sorte e de indicação de uma amiga, auxiliar administrativa em um escritório de advocacia. R$ 2.200 por mês. Era o melhor salário que ela havia ganhado em sua vida. Era também insuficiente. A matemática da pobreza de Juliana era precisa. R$ 1.400 para aluguel do cômodo onde ela e Lucas moravam. R$ 150 para água e luz divididos entre as 8 famílias do corredor. Mas como ela tentava pagar um pouco mais, sua parte chegava a R$ 180 para evitar que cortassem durante o mês. R$ 350 para comida. Ela calculava exatamente quantos quilos de feijão, quantos quilos de arroz, quantas dúzias de ovos, quantos quilos de carne de segunda comprava. R$ 120 para transporte dela e de Lucas. R$ 20 para material escolar do filho. R$ 40 para roupa usada em brechó quando algo rasgava demais. R$ 30 para higiene pessoal. R$ 50 para remédios de farmácia quando alguém adoecia. Tudo isso dava R$ 1.170. Sobravam R$ 1.030. Mas aquele R$ 1.030 era onde viviam os imprevistos. Era onde vivia a vida real. O dente de Lucas doeu,
Foram para a dentista pública que custava R$ 50 de consulta e Lucas precisava de aparelho para os dentes que cresciam errado, R$ 300. Sua avó adoeceu e precisou de medicação cara, R$ 100. O tênis de Lucas tinha um buraco e ele estava pisando em água, R$ 90 em um brechó bom. O aluguel aumentou porque o dono da casa precisava reformular, mais R$ 100. Aquele R$ 1.030 que sobrava nunca chegava até sua poupança, nunca. Quando muito chegava a R$ 50. E esses R$ 50 significava na verdade que ela tinha cortado algo de outro lugar. Tinha deixado de comprar fruta, tinha deixado de pagar a conta de água em dia, tinha deixado de fazer algo necessário para poder guardar aqueles 50. Ela via outras mães saindo da favela, via famílias que moravam junto com ela conseguindo financiamentos imobiliários, via crianças que iam para a mesma escola que Lucas indo para condomínios. Isso a atormentava não porque ela era invejosa, era porque ela sabia que seu filho não podia sair porque ela não tinha conseguido sair, porque ela tinha falhado em transformar sua realidade, porque cada dia que passava era um dia a mais que Lucas via aquelas paredes de 2 cômodos, aquele colchão com buraco, aquele canto que era uma cozinha. Juliana tinha um superpoder que ninguém sabia que ela tinha. Era uma observadora compulsiva de tudo ao seu redor. Enquanto outras pessoas passavam pelas ruas vendo, ela via de verdade. Seu cérebro havia desenvolvido essa capacidade como um mecanismo de sobrevivência. Quando você é pobre, você precisa notar tudo. Precisa notar quando algo vai mal, precisa notar as oportunidades pequenas, precisa notar os padrões. Juliana notava tudo. Ela reparava no comportamento financeiro das pessoas ricas que passavam pelo escritório de advocacia onde trabalhava. Reparava na mulher do advogado que vinha buscar o marido para almoçar. A mulher saía de um restaurante caro carregando uma sacola de marcas que Juliana reconhecia de revistas em consultório dentário. Saía do restaurante contando o troco de forma desatenta, R$ 20 recebidos, guardando tudo no bolso grande sem nem olhar exatamente quanto era. Para aquela mulher, R$ 20 era tão insignificante que não valia a pena o gesto de verificar. Reparava nos homens que saíam do escritório e jogavam moedas no chão porque o incômodo de carregar era maior que o valor. Reparava em uma criança de colégio particular que vinha ao escritório com a mãe, reclamando porque tinha apenas R$ 10 para gastar na cantina, como se R$ 10 fosse uma injustiça cósmica, como se aquela criança tivesse sido privada de algo fundamental. Reparava nos clientes que chegavam para resolver problemas de inventário, de herança, de divisão de bens. Reparava que nenhum deles jamais havia contado dinheiro em moedas. Nenhum deles havia jamais sentido a tensão de uma moeda em suas mãos como se fosse algo sagrado. Para eles, moeda era máquina de refrigerante, era coisa de criança, era insignificante. Juliana começou a ver padrões que ninguém mais estava vendo. Via que as pessoas ricas construíram suas fortunas sobre a reverência ao dinheiro pequeno, que bilionários ainda colecionam moedas, que homens que ganham milhões começaram seus impérios guardando R$ 1 de cada vez quando eram pobres, que o segredo que o sistema nunca tinha contado para ela era que não existia segredo, que a diferença entre quem consegue e quem não consegue não era inteligência, era disciplina, era respeito, era a capacidade de ver valor em coisas que o sistema diz que são inúteis. E naquele momento, Juliana entendeu algo que o sistema nunca quis que ela entendesse. Não havia porta secreta, não havia código. O segredo dos ricos não era ganhar mais dinheiro. O segredo era respeitar o dinheiro pequeno da mesma forma que respeitavam o dinheiro grande. Era construir fortuna a partir do que todos veem todos os dias e ninguém aproveita. Era transformar moedas em reais, reais em dezenas, dezenas em centenas, centenas em milhares, milhares em sonhos. Ela percebeu que vivia em 2 mundos financeiros completamente diferentes. Um mundo onde o dinheiro era tão abundante que sua ausência era negligenciada. Um mundo onde uma moeda podia fazer diferença entre dormir com fome ou não. E compreendeu naquele exato momento que se o sistema rico funcionava respeitando moedas, talvez ela pudesse fazer o mesmo. Talvez ela pudesse pegar aquele desprezado sistema de moedas e invertê-lo em seu favor. Chegou um dia em que tudo desabou.
Não foi um desabamento dramático, foi um desabamento lento. Chegou um dia em que Juliana olhou para Lucas dormindo naquele colchão que tinha um buraco, deitado em um lençol com adesivo, em um cômodo que compartilhava com a mãe, em uma casa que não era sua, em um bairro que ele não havia escolhido, e algo dentro dela simplesmente quebrou de verdade. Não foi um choro bonito como em novela de televisão. Não foi dramaticidade de internet. Foi um choro que vinha de um lugar tão profundo que seu corpo inteiro doía. Era um choro que durou horas. Lucas acordou assustado, perguntando se a mãe tinha morrido. Juliana não conseguia explicar. Apenas o abraçava e chorava. Naquele momento, Juliana sentiu o peso total de tudo que havia carregado. Sentia o peso de ter trabalhado todos os dias. Sentia o peso de ter negado a si mesma coisas. Sentia o peso de ter dito não para encontros com amigas porque não tinha dinheiro para ir. Sentia o peso de ter escolhido passar fome algumas vezes para que Lucas comesse bem. Sentia o peso de dormir 5 horas por noite durante anos, porque tinha que trabalhar durante o dia e cuidar de Lucas à noite. E mesmo assim, nada havia mudado. Lucas ainda dormia num colchão com buraco. Ela ainda estava em um cômodo compartilhado. O futuro era exatamente o mesmo. Aquela noite, depois que Lucas dormiu, Juliana fez algo que mudaria tudo. Pegou um papel velho que tinha em casa, um papel que tinha sido a conta de um restaurante que ela havia comido uma vez, 5 anos atrás, para celebrar uma promoção que durou 2 meses, e começou a escrever. Escreveu tudo o que gostaria de ter. Um terreno, uma casa, 2 cômodos para cada um deles, uma cozinha de verdade, um banheiro que era só dela, segurança para seu filho, educação de qualidade, comida abundante, a possibilidade de não estar sempre com medo. Depois, naquele mesmo papel, ela começou a fazer contas. Quanto custava um terreno no bairro onde ela queria estar? Procurou. Havia terrenos por R$120 mil. Depois ela calculou quanto tinha em poupança. R$2.000. Havia guardado em 5 anos. Depois ela calculou quanto ganhava por mês. 2.200. Se economizasse tudo, sem comer, sem pagar aluguel, sem existir como pessoa, levaria 55 meses. 4 anos e 7 meses. Naquele mesmo papel, ela calculou quanto tempo ela tinha antes de ficar velha demais para importar. Calculou que aos 50 anos, ela já teria desperdiçado sua vida. Calculou que Lucas, aos 13 anos, ainda estaria naquele cômodo se nada mudasse. E naquele momento, sentada no chão daquela casa que não era sua, olhando para aquele papel velho, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Ela lembrou da conversa no ônibus, lembrou da mulher contando sobre o método das moedas, e uma voz dentro de sua cabeça começou a sussurrar uma pergunta que não sairia mais. E se você nunca mais deixasse uma moeda ir embora? E se cada moeda que chegasse em sua mão fosse propositalmente guardada, cuidadosamente separada, reverenciada como sagrada? E se moedas se transformassem em reais, reais se transformassem em dezenas, dezenas em centenas, centenas em milhares, milhares em terrenos, terrenos em futuro? Naquele momento, em um papel velho, em um cômodo compartilhado, com um filho dormindo ao lado, Juliana criou um método. Ela o chamou de técnica das moedas, e ela a descreveu em uma única frase que se tornaria seu mantra pelos próximos meses. Cada moeda que você recebe é um degrau em direção ao impossível. A regra era simples demais para ser verdadeira. Toda moeda que ela recebesse como troco em qualquer compra, em qualquer lugar, seria guardada em um pote. Nenhuma exceção, nenhuma circunstância, nenhuma justificativa racional, nem quando estivesse com fome, nem quando Lucas pedisse por algo e ela tivesse 4 moedas para comprar, nem quando a conta aumentasse e faltasse dinheiro, nem quando algo urgente aparecesse. A moeda entraria no pote e não sairia nunca mais. Nunca. No primeiro final de semana, Juliana reuniu todas as moedas que tinha espalhadas pela casa. Procurou na cama.
Procurou no bolso das calças sujas. Procurou embaixo do colchão. Procurou na bolsa. Procurou em cada lugar onde dinheiro em moedas tivesse se acumulado ao longo dos meses. Encontrou R$ 43 em moedas. Parecia nada. Era tudo. Era a prova de que ela havia desperdiçado 430 centavos que podia ter guardado, mas não havia. Ela chamou Lucas, um menino de 7 anos que não compreendia muito sobre problemas de adulto, e lhe mostrou tudo. Contou toda a moeda junto com ele. R$ 1, R$ 1, 50 centavos, 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Explicou que aquele dinheiro era especial. Explicou que aquele dinheiro era para o terreno. Explicou que cada moeda que ele ajudasse a coletar era uma moeda mais perto do sonho deles, uma moeda mais perto de um lugar que era só deles. Lucas, com 7 anos, não entendia a economia, mas entendia a esperança. E quando sua mãe lhe mostrou aquele pote de R$ 43, algo dentro do menino entendeu que sua mãe estava fazendo algo diferente. A resistência interna foi brutal. Era brutal todos os dias. Nos primeiros 15 dias, Juliana quis desistir 7 vezes. Porque cada vez que recebia moeda de troco na padaria, seu instinto era de jogar fora. Porque carregar moeda parecia humilhante. Parecia ser a admissão em voz alta de que você era desesperado. Parecia ser o cumprimento exato do papel que a sociedade esperava que pessoas pobres cumprissem. Havia um nó nas mãos, que era físico. Havia vergonha. Havia a voz do pai que ela ouvia em sua mente, dizendo que pobre que junta moeda é porque é completamente desesperado e não tem mais nada para fazer. Havia a voz de amigas que viam Juliana guardando moedas e perguntavam se ela estava tão desesperada assim. Havia a voz do sistema inteiro que diz que moedas são insignificantes, que você deveria jogar no chão, que você deveria ignorar, que você deveria desistir dessa ideia ridícula. Mas Juliana seguiu, porque naquele pote estavam seus sonhos, porque cada moeda que ela guardava era uma moeda de rebelião contra o sistema que tentava mantê-la pobre. Porque seu filho a via guardando aquelas moedas, e nos olhos da criança ela viu algo que não tinha visto em anos: esperança. Viu a transformação começar não no dinheiro, mas em como ela mesma se enxergava. Começou a se enxergar como uma mulher que tinha um plano, que tinha poder, que tinha agência para transformar sua realidade usando apenas o que o dia a dia oferecia. Deixa eu ser claro sobre algo que é importante. Essa história é real. Não estou falando de uma personagem fictícia. Juliana é uma pessoa que existe, respira, trabalha em São Paulo, tem um filho, tem um terreno agora. Se você está pensando que estou inventando isso para vender um curso online caro, para te levar para um grupo de WhatsApp fechado, para monetizar sua esperança, pode parar de pensar agora mesmo. Não há venda aqui. Não há produto aqui. Há apenas verdade. Há apenas uma história que precisa ser contada porque pode mudar como você enxerga sua própria vida. Se essa história está afetando você, se você está sentindo alguma coisa que não sentia antes, se você está começando a pensar que talvez, apenas talvez, seja possível fazer algo parecido com sua vida, eu preciso que você interaja agora, não amanhã, não depois, agora. Dê um like neste vídeo. Diga ao algoritmo que existe gente que acredita em histórias assim. Inscreva-se se ainda não fez. Torne-se parte dessa comunidade. Mas mais que isso, preciso que você vá até os comentários. Vá até os comentários e me conte qual é o seu sonho impossível. Qual é a coisa que você quer tanto que dói, mas que você foi ensinado a acreditar que não é para você? Qual é o terreno? Qual é o negócio? Qual é o curso? Qual é a viagem? Qual é a coisa que você quer dar para seu filho que você não teve? Qual é a vida que você quer que seu filho tenha que você não está tendo? Porque a próxima história que vou contar pode ser sobre alguém que você conhece, pode ser sobre você mesmo. Pode ser que daqui a um ano você esteja aqui neste canal contando a própria história. Pode ser que você esteja aqui compartilhando que começou com moedas, com aquela mesma técnica de Juliana e conseguiu transformar sua vida. Pessoas como você já fizeram isso. Pessoas que acordavam com medo, pessoas que não tinham dinheiro,
Pessoas que foram ditas que deveriam desistir. Pessoas que o sistema disse que nunca iam conseguir. E conseguiram mesmo assim. No primeiro mês completo de aplicar a técnica das moedas, Juliana juntou R$ 180. Parecia pouco, mas era a prova de que o método funcionava. Ela guardou aquele dinheiro com a mesma reverência que se guardasse ouro. No segundo mês, 215. No terceiro mês, 243. No quarto mês, 281. Ela notou algo interessante acontecendo. Quanto mais consciente ela ficava sobre as moedas, mais moedas ela recebia, ou talvez apenas começasse a percebê-las. Começou a fazer compras de forma estratégica. Comprava algo que custava R$ 4,90 em vez de R$ 5 inteiros. Isso significava receber 10 centavos de moeda de volta. Parecia absurdo. Era absurdo. Mas no final do mês, aquele absurdo virava reais. Pedia troco em moedas quando era possível. Quando o vendedor perguntava se ela tinha certeza, ela dizia que sim, porque sabia exatamente para onde aquelas moedas iam. No final do primeiro semestre, Juliana tinha R$ 1.800 em um pote. Ela reuniu Lucas, contou aquele dinheiro novamente, agora de forma bem mais rápida, bem mais confiante, e depositou tudo em uma poupança separada que ela tinha aberto em um banco. Naquele dia, olhou para seu filho e disse exatamente isso. Você vê? Estamos na metade do caminho. A criança não entendia ainda a magnitude do número, não compreenderia que R$ 120 mil era uma montanha impossível, mas entendia que a mãe estava diferente, mais esperançosa, menos desesperada, menos como alguém que estava morrendo lentamente de um futuro que não mudaria. Mas algo muito mais profundo estava acontecendo dentro de Juliana durante esses primeiros 6 meses. Ela não era mais apenas uma mulher que ganhava R$ 2.200 e que isto era absolutamente tudo que ela podia fazer com sua vida. Ela era agora uma mulher que tinha um método, que tinha poder sobre pequenas coisas, que transformava o insignificante em significativo, que pegava o dinheiro que outros jogavam fora e transformava em seu futuro. Aquela mudança mental era tão importante quanto os reais que estavam se acumulando no banco. Porque quando você muda como enxerga a si mesmo, você muda como age. Quando você deixa de ser uma vítima do sistema e passa a ser um agente da sua própria transformação, você muda. Juliana começou a se enxergar como alguém que tinha controle, e isso mudava tudo. Aos 9 meses de aplicar a técnica das moedas, Juliana tinha R$ 4.600 no pote e na poupança. Mas algo mais estava acontecendo. Ela estava fazendo pequenas economias adicionais com o dinheiro que antes desperdiçava em outras coisas. Deixou de comer em restaurante popular aos fins de semana, parou de comprar roupas novas mesmo quando a roupa estava ficando velha, cortou gastos que não eram essenciais, começou a cozinhar em casa comidas que duravam vários dias, começou a procurar comidas mais baratas, mas que alimentavam bem. Tudo isso fora o método das moedas. O método das moedas era apenas o catalisador. O método das moedas tinha despertado em Juliana uma consciência que ela não tinha antes. A consciência de que cada centavo importava. Aos 10 meses, tinha R$ 5.200. Aos 11 meses, tinha R$ 7.200. Ela passava frequentemente em frente ao terreno que queria. Havia um terreno específico em um bairro que era acima de sua realidade financeira, mas ainda assim possível. Ela passava por ele todos os dias quando ia trabalhar. Conhecia o proprietário de vista. Havia conversado com ele uma vez. Ele havia dito que vendia, mas o preço era R$ 120 mil e ele não aceitava financiamento. Juliana olhava para aquele terreno todos os dias e visualizava. Visualizava um muro baixo. Visualizava uma casa pequena, mas funcional. Visualizava Lucas brincando naquele terreno. Visualizava a si mesma tendo um lugar que era seu. Aquela visualização alimentava a disciplina. Então, chegou o 11º mês e Juliana tomou uma decisão que chocou completamente todo mundo ao seu redor. Ela economizou de forma tão agressiva durante aquele mês que conseguiu juntar os últimos R$ 45 mil que faltavam. Não apenas em moedas, em cada centavo que se movia. Ela vendeu seu carro velho, que era de 1998, que não tinha seguro,
que pedia reparos constantes, que quebrava com frequência, que a deixava na mão nos momentos mais inoportunos. Vendeu aquele carro por R$ 7.000 para um rapaz que queria um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. R$ 7.000. Usou aquele dinheiro como entrada junto às suas moedas transformadas em reais transformadas.